Nós louvamos a Deus nesta tarde de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem venha tocar no coração de todos nós. Livro de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15 diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de pregar a tua palavra nesta tarde, neste culto de oração, meu Deus, aqui na Cepé, na cidade de Alagoa Grande. Que o Senhor, meu Deus, esteja nos capacitando, acima de tudo, pelo teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor já tocou no coração, aquilo que nós já escrevemos, que seja, meu Deus, uma mensagem profunda no meu e no coração de tuas servas que aqui se encontram e de tantas outras pessoas que haverão de ouvir esta palavra, Pai. Deus, eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina e vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Querido, eu coloquei como tema dessa mensagem a impactante mensagem de Jesus Cristo para os nossos dias. E essa mensagem tem como objetivo exortar o povo de Deus, ou aqueles, obviamente, exortar aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, e cujo propósito é levar essas pessoas a tomarem uma posição hoje quanto à eternidade. Porque tem muitas pessoas que acham que o mundo é somente aqui, mas nós depois vamos passar por uma eternidade, e essa eternidade vai depender de como nós fomos aqui, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós aceitamos da palavra de Deus, tomamos uma posição diante da palavra de Deus. E a mensagem diz, querido, que Jesus Cristo estava lá em Nazaré, aonde ele havia sido batizado por João Batista, e posteriormente Jesus ele foi tentado por Satanás depois de 40 dias de jejum lá no deserto. Então, de Nazaré, Jesus segue justamente para a Galileia, porque ele tomou conhecimento de que João Batista ele havia sido preso, e ali na Galileia Jesus começou o ministério da pregação do evangelho do reino, que é as boas novas. E nós vemos, querido, quando nós analisamos esse texto, olhamos o contexto e olhamos para o objetivo e os propósitos desse texto, nós vamos ver que Jesus ele faz 3 importantes afirmações nesse texto. São afirmações que nós precisamos guardar na nossa mente, guardar no nosso íntimo como um alimento espiritual, como um alimento que nós precisamos diariamente, que é a palavra de Deus. A primeira afirmação que Jesus diz está no mesmo versículo 15, quando ele diz: o tempo está cumprido. Quando nós olhamos para essa frase, e ele faz 3 afirmações aqui, e uma primeira é que o tempo está cumprido. Então veja que quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver a autoridade daquilo que Jesus está falando. Então Deus tem autoridade, Jesus tem autoridade, o Senhor tem autoridade, a Trindade tem autoridade. E a primeira divisão principal de Marcos destaca justamente Jesus. Ele vem atestar, mas ele vem também com 3 missões. Ele veio para ensinar, curar e expulsar os demônios com autoridade. Interessante que no livro de Lucas, aí quando eu estava falando aqui que o livro de Lucas ficou na minha cabeça, no livro de Lucas, capítulo número 7, versículo 22, irmão, só presta atenção, diz assim: respondeu então Jesus: ide e anunciai João Batista
o que tem de visto, porque João Batista lá e mandou disse: olha, pergunta lá se é realmente o Cristo, aquele que nós haveríamos de esperar. E ele manda dizer: olha, anunciar a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres lhe é anunciado o evangelho da salvação. Então veja que aqui, irmão, existe a autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele se refere à palavra o tempo se cumpriu, aqui é a era de que os profetas falaram no Antigo Testamento, quando o reino de Deus se tornara realidade. Então lá no Antigo Testamento os profetas já falavam desse reino de Deus, e ele vai se confirmar justamente quando Jesus, nesse início do livro de Marcos, ele vai dizer: o tempo está cumprido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas aí, irmãos, quando nós olhamos para essa questão de que o mundo está cumprido, o tempo está cumprido, nós olhamos e vemos uma mudança de vida, porque esse mundo, esse reino, ele veio para que houvesse mudança na vida das pessoas. E aí a resposta necessária, a ação de Deus em Jesus é o arrependimento, que é uma mudança de direção da vida e a aceitação da veracidade das boas notícias sobre o reino de Deus. E essas boas notícias sobre o reino de Deus, elas promovem a salvação dos perdidos através da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluias. O próprio João diz lá no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, quando nós voltamos aqui para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 4, 18 ao 21, diz a mensagem do Senhor. Aleluia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Ou seja, é a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. A segunda declaração de Jesus, a segunda afirmação de Jesus, ele diz: o reino de Deus está próximo. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui eu vejo a essência do ensino de Jesus, o reino não palpável e a vontade de Deus nesse contexto do reino de Deus que está próximo, falando de Jesus. A essência do ensino de Jesus, a Bíblia diz que o reino de Deus é o centro da mensagem do Novo Testamento. Ele foi anunciado por João Batista, de acordo com Mateus capítulo 3, versículo número 2, e era a essência do ensino de Jesus. O que devemos buscar, em primeiro lugar, no capítulo 6, versículo 33 do livro de Mateus, quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas esse reino, irmão, ele não era palpável. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então esse reino de Deus, ele tem vários vertentes, principalmente quando se relaciona à justiça, à paz e à presença do Espírito Santo na vida de todas aquelas pessoas que estão
buscando então encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É esse Espírito Santo que habita em mim, esse Espírito Santo que habita em você, esse Espírito Santo que nos proporciona alegria, mesmo nos momentos de maiores aflições, no momento de maior tristeza. É esse Espírito Santo que nos traz alegria, porque Ele é o Deus operando na minha e na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse reino de Deus é a vontade de Deus. Aleluia. O reino de Deus, irmãos, que a gente sabe profundamente que Jesus, quando ele veio anunciar, então esse reino é de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o texto vai dizer que nem os profetas do Antigo Testamento, nem Jesus, muito menos os escritores do Evangelho, definiram o reino de Deus geograficamente. Porém, eles o consideraram apenas no âmbito em que a vontade de Deus se cumpre. Louvado seja o nome de Jesus. Então muitas vezes o reino de Deus é onde? É aqui na terra? É ali? É lá? Não. Os profetas do Antigo Testamento, Jesus e muito menos os escritores do Evangelho ou dos Evangelhos, eles jamais delimitaram, jamais eles disseram que esse reino geograficamente era de tal forma. Não. Agora, nós sabemos que é o governo, esse reino é o governo de Deus, e que em princípio engloba todo mundo criado por Ele, toda a esfera global, todo mundo que foi criado por Deus está dentro desse princípio. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus, Ele é o governante desse reino, que exerce sua soberania como Pai celestial benevolente, que abre a porta da salvação para todos aqueles que querem entrar nesse reino. A porta está aberta, mas nem todos querem entrar. Esse reino, ele é oposto aos valores deste mundo. Aleluia! Pelo fato de o reino de Deus não ser deste mundo, de acordo com João capítulo 18, 36, a vida do reino é totalmente oposta aos valores deste mundo. E aí a gente fica perguntando, quais são os valores deste mundo? Aí, querido, nós temos que ir para o livro de Mateus capítulo 5. Quais são os valores deste, que a Bíblia diz que são diferentes desse mundo? Os valores do mundo, eles estão contrários ao que eu vou estar lendo agora. No livro de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: isso aqui é o oposto do mundo. O mundo é o oposto do reino de Deus. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por isso, por minha causa. E o verso 12 diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos, isso aqui contraria o pensamento do mundo. Isso aqui contraria o que o mundo está pregando, porque o mundo prega uma vida regada de muito luxo. O mundo prega uma vida de liberdade, a liberdade de expressão, que muitas vezes é uma degradação, é um mal para a sociedade.
o que eles pregam é uma liberdade sexual, é uma libertinagem que traz um prejuízo para a sociedade. E aí quando chega para a Bíblia vai dizer aqui, olha, para ir para o céu precisa ser humilde, precisa ser pobre, precisa ser do jeito que a palavra diz. É você ser perseguido, é alguém se levantar contra você, é alguém falar contra você, é as coisas acontecendo e você sendo abençoado por Deus, porque é pela causa do reino de Deus que nós somos também abençoados. Pois bem, querido, por isso, de acordo com o que nós estamos falando aqui, para que nós tenhamos essas características que nós lemos aqui, é necessário que nós tenhamos espírito de perdão, sermos humildes em tudo, sermos generosos, sermos discretos e sermos totalmente comprometidos com o reino de Deus. É isso que a Bíblia fala e Jesus diz: o reino de Deus está próximo. Jesus está dizendo: eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com vocês. Jesus veio transmitir paz, ele veio transmitir alegria, Jesus veio dar vida diferente a todos nós. E a terceira afirmação de Jesus, aí no versículo 15: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa aqui é uma afirmação, é uma exortação que Jesus está falando. Então veja só, para que nós entremos no reino de Deus, existem as exigências. Não é de qualquer jeito que nós vamos entrar no reino de Deus, não é de qualquer jeito que a gente vai para a mansão celestial. A Bíblia diz que os evangelhos têm muito a dizer sobre as exigências para entrar no reino de Deus. Primeiro, para entrar no reino de Deus e nele ser salvo, é preciso arrepender-se e crer na mensagem da salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. É preciso fazer a vontade do nosso Pai Celestial para entrar. Está escrito na Bíblia, no livro de Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Terceiro, além disso, a nossa justiça precisa exceder, precisa ser muito mais do que a dos escribas e dos fariseus, e nos tornarmos como uma criança pequenina para entrar no reino do céu. A Bíblia diz, irmão, lá no livro de Marcos capítulo 10, versículo 15, Jesus falando: deixai vir as crianças, porque das tais é o reino de Deus. Então nós precisamos ser como uma criança, uma pequenina, não uma criança já grande, porque tem muitas crianças hoje que já sabem muitas coisas e elas já são responsáveis pelos seus atos, mas aquelas pequeninas, aquelas que não sabem nada, nós temos que nos fazer como uma criancinha como aquela, porque é assim que Deus quer. Então, querido, o Evangelho é a solução, e Jesus estava dizendo para o povo, quando ele diz: olha, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus estava dizendo: olha, o reino anunciado pelos profetas do Antigo Testamento já chegou. Quem ainda não faz parte desse reino precisa de uma mudança radical na sua vida, começando pelo arrependimento de seus pecados e crer na mensagem de salvação do Evangelho. E aí Jesus estava dizendo para aquele povo: eu sou a salvação, eu sou a salvação. Agora, é a vez de vocês, eu entendo que Jesus está dizendo para aquele povo, agora é a vez de vocês tomarem uma posição quanto à sua eternidade. Vocês querem ir para o inferno ou vocês querem morar com Deus? Chegou o momento, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, essa mensagem de Jesus, ela impactou aquele povo. Essa mensagem fez a diferença naquele povo. Mas aí, o que aconteceu?
é que as pessoas começaram a perseguir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus foi perseguido, pagou um alto preço, mas ele cumpriu o que a Bíblia diz. Jesus veio para pagar o preço por mim e por você. O Espírito Santo, aquele que capacitou Jesus a vencer naquela batalha contra Satanás, na tentação lá do deserto. É esse Espírito Santo que deu vitória a Jesus. Ele deu vitória a Jesus, dá a mim e vai dar a todos aqueles que buscaram a face do Senhor. Por isso que nesta tarde nós precisamos entender, acima de tudo, que a mensagem de Jesus ela é impactante e que o povo precisa se arrepender de seus pecados, porque o propósito de Deus é levar as pessoas a tomarem uma posição hoje quanto à sua eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta tarde. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, papai, pela sua palavra. É essa mensagem, meu Deus, fruto da direção do Espírito Santo. É mensagem, meu Deus, como essa, sob a direção do Espírito Santo, capacitação dada por Deus, para que o nome dele venha ser glorificado. Ó Deus, muito obrigado pelas vidas que aqui estão, por essa vida que está me ouvindo agora. Ó Deus, não importa onde quer que esteja, mas aonde estiver, meu Deus, receba de Deus a direção para tomar uma posição, em nome de Jesus, e hoje se arrepender dos seus pecados, converter-se a Jesus Cristo, crendo nesse Evangelho, porque é a palavra de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu faço um voto a todos vocês, que você abra o coração, abra o seu coração, para Deus fazer uma grande obra, uma transformação, e você nascer da água do Espírito, porque esta é a vontade de Deus para todos aqueles que ainda não tiveram encontro com Ele. Pai, eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.